A eletricidade, ela move o nosso mundo, né? Mas ao mesmo tempo, ela é um perigo invisível. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar de cabeça na NR10, a norma que basicamente define as regras do jogo para trabalhar com segurança perto da eletricidade aqui no Brasil. Beleza, então qual vai ser o nosso caminho? A gente começa encarando de frente esse perigo invisível da eletricidade, para entender por que essa norma é tão necessária, certo? Depois, a gente mergulha no sistema que a NR10 propõe, passando pelo controle dos riscos, pela preparação das pessoas e pelas regras de ouro do trabalho. E no final, a gente vai ver como tudo isso se junta para criar uma verdadeira cultura de segurança. Então, antes de sair falando de regras, de procedimentos, vamos parar e pensar um pouquinho. Por que raios a gente precisa de uma norma só para eletricidade? O que está em jogo aqui de verdade? Pensa bem, um fio elétrico. Ele não faz barulho, não tem cheiro. Na maioria das vezes, ele parece totalmente inofensivo parado lá no canto dele. O perigo é silencioso, é invisível. E é exatamente essa natureza traiçoeira que faz da eletricidade uma das maiores causas de acidentes graves no trabalho. A NR10 foi criada para evitar exatamente isso aqui. A gente está falando de coisas sérias, do choque elétrico, que pode matar, dos arcos elétricos, que são basicamente um flash de calor extremo, das queimaduras, claro, e até das quedas, que muitas vezes acontecem só pelo susto do choque. Cada um desses riscos é um cenário que a norma quer eliminar. Ok, então como é que a gente lida com um risco que não dá para ver? A sacada da NR10 é genial. Ela não é só uma listinha de pode e não pode. Não mesmo. Ela propõe um sistema de segurança de verdade, uma estrutura completa pensada para cobrir tudo. E aqui, ó, tá o coração da norma, preto no branco. O objetivo é um só: garantir a segurança. Mas olha a parte mais importante: trabalhadores que interajam direta ou indiretamente. Sabe o que isso quer dizer? Que a norma não protege só o eletricista? Ela protege todo mundo que está por perto, seja um auxiliar, um pintor, qualquer pessoa na área. E para instalações maiores, aquelas acima de 75 kW, o risco é maior. Por isso, a NR10 exige uma coisa chamada prontuário das instalações elétricas. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse o histórico médico completo do sistema elétrico. Tá tudo lá dentro. Diagramas, laudos, os certificados de treinamento do pessoal, é o documento central que prova que tudo está sendo bem gerenciado. Agora, a gente chega num ponto que, para mim, é um dos mais inteligentes da NR10, a hierarquia da proteção. Porque, olha só, nem toda medida de segurança tem o mesmo peso. E a norma deixa isso bem claro, estabelecendo uma ordem de prioridade. Essa imagem aqui deixa tudo muito claro. A base de tudo, a prioridade número 1, é sempre a proteção coletiva. O que é isso? É tomar uma medida que proteja todo mundo de uma vez. E a melhor de todas, a regra de ouro, é a desenergização. É desligar tudo. Simples assim. Só quando isso não é de jeito nenhum possível é que a gente sobe para a ponta do triângulo, a proteção individual, o famoso EPI, como luvas e roupas especiais. É a última defesa, não a primeira. Beleza, ter equipamentos, ter barreiras, tudo isso é fundamental. Mas a peça-chave desse quebra-cabeça todo é a pessoa. É quem está lá fazendo o trabalho. E por isso, a NR10 é super rigorosa sobre quem pode ou não pode botar a mão na massa. O primeiro degrau dessa escada é o trabalhador qualificado. Basicamente, é quem tem o diploma. A pessoa fez um curso específico na área elétrica, um curso reconhecido e tem como provar. Ela tem a base teórica, o conhecimento fundamental. Subindo o nível, a gente tem o profissional habilitado. Quem é essa pessoa? É o trabalhador qualificado que foi além. Ele tem o registro no conselho de classe, tipo o CREA. Isso aqui adiciona uma camada de responsabilidade profissional e legal, entende? Ele pode assinar por um projeto, por exemplo. E tem mais uma categoria, que é o trabalhador capacitado. Pensa em alguém que aprendeu na prática, no dia a dia, mas sempre com a supervisão direta de um profissional habilitado. É um treinamento que vale, mas atenção, ele está ligado àquela empresa específica e àquele supervisor. E agora, o pulo do gato. O que amarra tudo isso? Não importa se a pessoa é qualificada, habilitada ou capacitada. Ninguém, absolutamente ninguém, pode trabalhar em instalação elétrica sem a autorização formal da empresa. É o carimbo final, o documento que diz, ok, essa pessoa tem a nossa permissão para fazer esse trabalho. Certo. Agora que a gente já tem as pessoas certas, devidamente autorizadas, vão para a prática. Como é que essas ideias todas viram regras para o trabalho do dia a dia? Olha, isso aqui é um dos procedimentos mais importantes da norma inteira.
São os passos para garantir que um circuito está mesmo desligado, está desenergizado. E não é só virar uma chavinha, não. É uma sequência, uma receita de bolo que tem que ser seguida à risca. Primeiro, abre o circuito. Depois, impede que alguém religue com cadeado e etiqueta. Aí, você vai lá e testa para ter certeza de que não tem tensão, e por aí vai. Só depois de cumprir todos esses passos é que o circuito é considerado seguro. Tá, mas e quando não dá para desligar? Para esses casos, a norma entra com as zonas de segurança. Dá uma olhada nessa tabela. A gente tem a zona de risco, que é a área mais próxima, super restrita, e a zona controlada, que é um perímetro um pouco maior. A lógica é simples e direta. Quanto maior a tensão, maior a distância. Olha ali para 132 mil volts, a zona de risco já é de mais de 1 metro. Distância aqui é sinônimo de vida. Mas a NR10 é mais esperta que isso. Ela sabe que só procedimento técnico no papel não garante segurança. No final das contas, tudo depende das pessoas. E é por isso que o grande objetivo da norma é criar uma verdadeira cultura de segurança, onde todo mundo é responsável. A segurança, na visão da NR10, é como um grande guarda-chuva. Ela não fala só de eletricidade. Ela cobre também proteção contra incêndio, sinalização, o que fazer numa emergência, primeiros socorros. É uma visão 360 graus da segurança. E esse ponto aqui, esse é fundamental. A norma coloca como um dever do trabalhador avisar na hora se ele achar que alguma coisa está errada, que tem algum risco. Isso muda o jogo. A pessoa deixa de ser só alguém que segue ordens e vira um agente ativo da segurança no campo. Isso tudo leva a gente para essa pergunta final. A NR10 é só um manual para a gente seguir, um checklist para dar ok, ou é uma cultura que a gente tem que viver, respirar no dia a dia? A norma, ela te dá um mapa, o caminho das pedras. Mas a segurança de verdade, essa acontece quando cada pessoa internaliza esses princípios e transforma isso num reflexo. E essa é a verdadeira alma da NR10.